Olá pessoal, o professor Ricardo aqui, e eu gravo esse vídeo nesse momento para comentar o debate que aconteceu na Band e nos seus associados, né? O debate presidencial, segundo turno, Lula, Bolsonaro, primeiro debate do segundo turno e com certeza um momento histórico para a política brasileira, para a democracia brasileira. E eu quero deixar aqui as minhas considerações. Agora, para ser muito honesto, quem me conhece sabe que eu tenho todo o meu viés de esquerda, sou petista, acredito muito no potencial de Lula. Então, boa parte da nossa avaliação é baseada, sim, nas convicções que nós já temos, né? Não dá para fugir disso. Mas o nosso interesse, o nosso intento é conseguir analisar o cenário político e este novo elemento que foi o debate com relação a todo o conjunto, né? Para saber até que ponto esse debate pode ser considerado relevante, decisivo para o processo eleitoral. O que eu estou querendo dizer é que, apesar de termos um viés assumido, honestamente assumido, nós não pretendemos e não podemos, em momento algum, faltar com a nossa honestidade intelectual. Ou seja, eu não posso ver uma coisa e falar outra. Dito isso, eu assisti inclusive alguns comentários da imprensa, sobretudo da imprensa mais progressista, mais de esquerda. Acho que houve uma cobrança, está havendo uma cobrança excessiva sobre Lula com relação ao seu desempenho nesse debate. Porque, como o próprio Lula colocou em algum momento do debate, ele debateu no passado com o Fernando Henrique, com o Serra, com o próprio Geraldo Alckmin, com tantos outros que passaram na sua trajetória política. E os debates e as campanhas eleitorais, elas sempre tiveram um nível muito mais elevado do que essa campanha está tendo, devido aos ataques bolsonaristas de fake news, de deepfake, enfim, das construções e das postagens, dos milhões de postagens, né, do disparo de milhões de postagens que acabam afetando o eleitorado. A gente começou a viver isso na última eleição e continuamos vivendo isso agora. Agora, me atrevo a dizer que temos até um pouco mais de recursos para conseguir combater as fake news à medida que elas surjam, né? Mais do que na última eleição. Mas mesmo assim, elas são muito presentes, é importante levar isso em consideração. Esse nível de campanha é muito complicado. E acrescento aqui dizendo que quando Lula parece perder as estribeiras com Bolsonaro, ora, qualquer um de nós, qualquer um de vocês que está me ouvindo agora, que já teve a oportunidade de confrontar um mentiroso contumaz, alguém que mente na sua cara e nem treme. Você, mulher, que teve um marido, um namorado, que mentia descaradamente na sua cara e nem tremia. E vocês pensavam, gente, só posso estar ficando louco, porque não é possível que a pessoa minta dessa maneira e nem fique vermelha. Nós que não temos essa postura, nos sentimos muito desconfortáveis com isso. Então é natural que Lula, ao confrontar Bolsonaro, que tira números, sai lá de onde ele tira números, que inventa dados, que mente de forma descarada a todo momento. É muito complicado, muito difícil para um ser humano confrontar um psicopata como esse e não perder as estribeiras, porque é revoltante, é irritante, a vontade é de pular em cima do sujeito. Vocês entenderam, né? Então eu compreendo que em alguns momentos Lula desça do salto, né? Mas é importante que ele desça do salto, porque no primeiro debate eleitoral que aconteceu esse ano, por essa mesma rede de transmissão, esse mesmo consórcio de vários meios de comunicação, principalmente da Band, Lula foi confrontado por Bolsonaro dessa mesma maneira, desse mesmo estilo bolsonarista, e Lula recuou, porque ele não quis entrar nesse jogo. E ele foi colocado como alguém que fugiu ao debate. A própria militância de esquerda não ficou satisfeita com a postura de Lula. Queria um Lula mais combativo. E o que nós vimos hoje
e não só de hoje, mas dos debates anteriores, nós víamos um Lula mais combativo. Um Lula que olhava nos olhos de Bolsonaro e falava: você é um mentiroso, cara. Amigo de miliciano é você. Corrupto é você que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Isso é coisa de bandido. Nós precisávamos de um Lula que falasse não para os analistas, não para a própria esquerda, que já tem o voto de Lula, mas que falasse para o povo comum, que não se liga em política, mas que sabe muito bem o que é confrontar um mentiroso, porque todos nós, qualquer um, em qualquer profissão, já teve que confrontar um mentiroso na sua vida. Desde criança. Então Lula tinha que mostrar para a população brasileira que Bolsonaro é mais um mentiroso. Talvez Lula tenha insistido demais nessa retórica de ficar repetindo que é mentiroso, é mentiroso, é mentiroso. Mas é porque de fato é irritante você falar com a pessoa que te responde tudo com mentiras. Mesmo assim, Lula foi preciso ao confrontar Bolsonaro e dizer: quantas universidades você criou? Quantos institutos federais? Ah, você está falando de segurança pública? Eu construí 5 presídios de segurança máxima. Você não construiu nenhum. Covid, Lula trouxe à tona, trouxe de volta a questão da Covid, porque dos 700 mil mortos, quase 700 mil mortos em números oficiais, porque fora da oficialidade provavelmente foi muito mais, mas enfim, em números oficiais, dos quase 700 mil mortos, aproximadamente 400 mil poderiam ter sido salvos se Bolsonaro comprasse as vacinas no primeiro momento em que lhe foi oferecido. E ele demorou meses para tomar essa decisão. E não importa ele vir falar agora que comprou 500 milhões de doses, porque comprou atrasado. Ele poderia ter comprado 1 bilhão de doses de vacina. O fato é que ele comprou atrasado. Ele demorou para comprar. E nessa demora, teve negociata da equipe dele para tentar faturar com propina em cima disso. Teve um negacionismo científico por parte dele e de muita gente maluca do lado dele que desacreditou da eficácia das vacinas. E isso levou a 400 mil mortes pela Covid que poderiam ter sido evitadas se o governo fosse minimamente sério. Não precisava ser um governo revolucionário nas questões de saúde. Bastava seguir minimamente as orientações básicas de sanitarismo da Organização Mundial de Saúde. Não precisava inventar roda. E hoje ele reformou isso, ele reafirmou, ele falou que foi contra as pessoas ficarem dentro de casa. Gente, era isolamento social, não tinha vacina, doença contagiosa. Se mais pessoas saíssem às ruas, mais pessoas teriam morrido. Então a verdade é que ele matou 400 mil pessoas e poderia ter matado muito mais. Isso é um fato. Bolsonaro poderia ter matado muito mais do que se morreu nessa pandemia. Se as pessoas fossem seguir os devaneios que ele dizia nas suas lives, nos seus depoimentos. Só não morreu mais gente por causa de prefeitos e governadores, que não são idiotas, não que são salvadores, mas que não são idiotas. Não queriam ter, nenhum prefeito, nenhum governador vai querer ter na sua conta uma quantidade gigantesca de mortes, que alguém venha dizer: foi culpa sua, você podia ter evitado. Então, graças a prefeitos e governadores, os números não foram maiores, não foram piores. E isso Lula conseguiu trazer para esse debate. E ressuscitou, porque o assunto Covid não era mais falado. O assunto Covid voltou. E você que está nos assistindo agora e perdeu um ente querido, saiba que esse ente querido que você perdeu talvez pudesse ter sido salvo se Bolsonaro agisse com um mínimo de responsabilidade. Um mínimo. Não precisava ser o salvador da pátria. Se ele comprasse as vacinas no primeiro momento que lhe foi oferecido. E ele não fez isso. Ele adiou por meses essa compra. E aí você perdeu sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, seu colega de trabalho. Eu não estou dizendo que 100% das mortes são culpa de Bolsonaro. É claro que não. A Covid acometeu o mundo inteiro. Mas se ele fosse minimamente decente e responsável, minimamente competente, 400 mil brasileiros, destes 700 mil que morreram,
ou seja, bem mais do que a metade, estariam entre nós agora. Lembre-se disso no próximo Natal. Lembre-se disso agora que foi dia dos professores, para lembrar dos professores que morreram. Lembre-se, em cada aniversário de um parente seu que morreu, que talvez ele pudesse estar com você se Bolsonaro não fosse o irresponsável que ele foi. E foi. Então, meus amigos e minhas amigas, Lula soube trazer muito bem isso para o debate. Lula soube trazer muito bem que a transposição do Rio São Francisco, que Bolsonaro fica dizendo que foi ele. Falou, cara de pau. Nós fizemos 88% dessa obra. Aí Temer fez um tanto, Dilma fez um tanto, e você fez 5%, 3% da obra, e fala que você que fez a obra tenha pelo menos a decência de admitir que o governo anterior que deixou a obra praticamente pronta, você só foi lá e concordou, e concluiu. Mas não, ao invés de ter essa decência, ele vai lá, faz 3%, e diz que a obra foi dele. Que canalice é essa, gente? Pense você no seu trabalho. Você fez 97% do trabalho, o teu colega vai lá e faz 3%, e ele que ganha os louros disso. Você que mexe com vendas aí, você fez 97% da venda, aí o teu colega fechou 3% final. O finalzinho ali foi ele que arrematou, e ele fica com a comissão, ele fica com os méritos. É isso que Bolsonaro faz com a transposição do Rio São Francisco, dizendo que a obra foi dele. E é importante lembrar que se Dilma também não terminou obras, é porque Dilma foi sacada do governo com um golpe de Estado. Uma palhaçada chamada pedalada fiscal, que lhe rendeu o impeachment, que foi um golpe. Retiraram Dilma do poder. Injustamente. Até a justiça já admitiu que pedalada fiscal, que aquilo não houve. Aquilo foi um deslumbre. Né? E a realidade é isso aí, nós estamos convivendo com isso hoje. Né? Lula titubeou um pouco com a questão da Petrobras, Petrolão, corrupção. Lula sempre titubia um pouco quando a questão é essa, porque é complicado. Os dados estão aí. Eu criei o portal da transparência. Eu dei autonomia para a Polícia Federal. Se teve investigação, é porque teve autonomia para investigar. Eu não afastei delegado. Eu não coloquei minhas contas em sigilo público de 100 anos. O que mais que tem para falar sobre isso? Sobre corrupção? Quem se corrompeu foi preso. Quem devolveu o dinheiro? Quem devolveu o dinheiro tinha que devolver mesmo. Quem admitiu culpa tem que ser punido. E Lula foi muito preciso ao dizer quem admitiu que roubou foi preso e teve que devolver. Isso tem que acontecer mesmo. O que não pode é fechar a empresa por causa disso. E ele citou exemplos na Alemanha, ele citou exemplos na Coreia, ele citou exemplos na França, em que empresas foram investigadas por corrupção, em que os presidentes das empresas, os donos das empresas, foram presos, mas as empresas não foram fechadas. As empresas continuaram trabalhando. Removeu-se o processo corrupto ali, que estava corrompido, mas os outros trabalhos continuaram. Ela não fechou postos de trabalho, como a Lava Jato fez. Ela não detonou com a economia do país, como a Lava Jato fez. De maneira que Lula colocou muito claro isso. Agora, quando é sempre... E a corrupção, eu já respondi sobre isso, o que mais resta dizer? Quem se corrompeu, que pague por isso. Agora, só é possível saber que tem corrupção quando tem investigação, quando tem liberdade para a Polícia Federal, diferente de Bolsonaro, que afastou mais de 20 delegados que estavam investigando crimes ligados a ele ou a sua família ou aos seus aliados. Inclusive o assassinato de Marielle Franco. Mais de 20 delegados foram afastados no momento que investigavam esses crimes. Foram afastados por Bolsonaro. Então, e aí Lula responde a tudo isso. Né? Só que chega um ponto que você fica cansado. Eu já falei sobre isso. O que mais você quer que eu fale? Né?
Mas talvez tenha sido um ponto em que o público não tenha ficado, não tenha compreendido muito bem, né? Porque nem todo mundo acompanha as notícias políticas, o noticiário político diariamente. Na verdade, a classe trabalhadora não acompanha, né? Não tem condição, ela não tem tempo para isso. Uma outra questão que Lula coloca e foi deturpada por Bolsonaro, ele fala assim que Lula fala muito acertadamente sobre a pandemia. Quem era analfabeto continua analfabeto. E não tem mentira nisso. Né? Quem foi para a pandemia e teve aquele ensino remoto precário, como na maioria dos estados e municípios isso aconteceu, não pôde avançar quase nada, não avançou quase nada no seu nível de conhecimento. E Lula cita, quem era analfabeto continua analfabeto. Aqueles que não eram analfabetos já estavam num certo nível, mas também não progrediram. Quem é profissional de educação sabe muito bem disso, que não houve progresso. Agora, os filhos das classes médias e da burguesia tiveram um impacto reduzido, porque tem mais acesso à tecnologia, tem computador, tem tablet, tem internet em casa de alta performance, tem condição de comprar conteúdos que são pagos na internet para construir. E tem que fazer isso mesmo, tem acesso a isso, tem que usar. Agora, os filhos dos trabalhadores não tiveram isso. As escolas, por mais que se esforçassem, as escolas públicas, nós não tínhamos know-how para dar conta de atender todo o público com a qualidade que se precisava, até porque isso era muito novo. E não era só culpa das escolas. Você pega aí famílias inteiras com um celular apenas para 4, 5, 6, 7 pessoas morando amontoadas no... Como é que todo mundo vai estudar e trabalhar e se comunicar, enfim, com um único aparelho, usando 3G, 4G? Não tinha nem Wi-Fi, não tinha... Entende? Então, os mais pobres foram prejudicados, e Lula falou isso claramente. E Bolsonaro quis deturpar isso, né? Lula falou claramente. Certo? Não há aí nenhuma dissonância com a realidade. Então eu quero dizer aqui que esse debate talvez não mude muito do cenário que está bastante cristalizado, né? Mas eu quero aqui compreender que a postura de Lula foi a postura que qualquer cidadão realmente de bem teria frente ao fascismo, que é a intolerância. Não dá para tolerar o fascismo. Não dá para você dialogar quando o Bolsonaro vem dar tapinha no ombro. Tapinha no ombro não, cara. Eu não quero papo com fascista. Eu não tenho amiguismo, coleguismo. Eu não tenho nenhum tipo de cordialidade com fascista, mentiroso, corrupto. E mais recentemente, com todas as questões que têm sido atribuídas a ele, né? Não dá para ter um diálogo cortês, cordial com gente do nível de Bolsonaro. Fica no seu canto aí, que eu fico no meu canto aqui, cara. Não vem contemporizar aqui, não vem... Sabe, não somos amigos e não seremos amigos. Então o Lula mostrou essa postura. Acredito eu que talvez para a militância de esquerda ou para os próprios analistas de esquerda tenha ficado algo a desejar, mas talvez para o povo que assiste e que não tem necessariamente um viés de esquerda ou nem de direita, está ali meio que neutro, meio que tentando entender o que está acontecendo, o Lula se mostrou mais real, mais autêntico. Embora é difícil competir nesse campo quando você confronta um psicopata, porque o psicopata ele mente de forma muito natural. Ele mente na sua cara de forma muito tranquila. Ele não treme, ele não fica vermelho, ele não se desestabiliza. E olha que Lula desestabilizou o Bolsonaro. Em certo momento o Bolsonaro ficou quieto, a fala dele, ele não conseguia responder, ele ficou encarando o Lula, tentando fazer um ar de sarcasmo, mas a gente sabe muito bem que estava procurando alguma frase feita, alguma coisa para poder encaixar ali e seguir a sua fala. Lula deixou Bolsonaro atordoado. Se fosse uma luta de boxe, era um knockdown, no mínimo um knockdown. Bolsonaro ficou atordoado, não sabia o que responder. Enquanto Lula não se continha. Mesmo quando o Bolsonaro... Lula não estava negativo, você não vai mentir aqui não. Porque Lula estava ali assim com a faca nos dentes. Eu falei assim, não, hoje o Brasil vai saber a verdade sobre você.
E o horário em que a Band transmitiu o debate foi muito propício para um número maior de pessoas, tanto que bateu recorde de audiência. Eu espero que realmente as pessoas consigam, né, abstrair o melhor do que aconteceu ali, sem recortes falseados, né? Tendenciosos todos vão ser, mas pelo menos que não sejam recortes desonestos, que também vão acontecer, né? A gente sabe disso. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero deixar a minha contribuição, que é o professor Ricardo falando. Sou professor há 26 anos, professor de História, sou concursado há 16 anos, trabalho com a juventude, trabalho com jovens e adultos, trabalhei com ensino superior, com ensino médio, com pós-graduação, com graduação. E deixo aqui, sou um militante político também há décadas. Eu acho que é o mais importante nessa questão. O que não nos pode faltar nesse momento é a honestidade intelectual, de passar para as pessoas aquilo que a gente percebeu, aquilo que a gente viu. E aí você tira as suas conclusões. Tá certo? O debate de hoje foi importante para a gente entender um pouco dessa situação toda que nós vivemos, quem está de um lado, quem está do outro. É claro que quem chegou agora e não acompanhou nada até hoje, vai ter duas pessoas ali duelando. Mas quem já se informou um pouquinho e sabe minimamente quem foi Lula e o que ele significou na história do Brasil, e quem foi Bolsonaro e o que ele significou na história do Brasil, até na história mais recente, não pode ter dúvida de quem escolher no próximo dia 30 de outubro. Meus amigos, minhas amigas, espero que a gente possa ter contribuído para o debate. Quero agradecer, os nossos canais chegaram a mais de 260 mil pessoas, os nossos textos, os nossos vídeos, os nossos memes, as nossas frases chegaram a 265 mil pessoas, o que é pouquinho se você comparar com qualquer Felipe Neto. Mas nós que não compramos seguidores, nós não impulsionamos as nossas postagens, nós não pagamos para nenhuma rede social para impulsionar a nossa postagem, e eu não vejo nada de errado em pagar para fazer isso, mas a gente não faz, eu não faço. Nós não compramos seguidores, isso é muito errado, desonesto, a gente não faz isso. E a gente não apela para clickbaits, para manchetes sensacionalistas cujo texto não corresponde. E mesmo assim, nós estamos alcançando a cada dia um público maior, cerca de 3, 4, 5 mil pessoas, às vezes 10 mil pessoas a mais por dia, com o conteúdo que a gente produz aqui, procurando debater a política brasileira. Os bolsonaristas ficam alucinados, ficam irritados, ficam revoltados conosco, porque eles consideram que jogar no ventilador as bobagens que o mito deles faz é canalice da nossa parte. Canalice é o que eles produzem. A gente só mostra para as pessoas, inclusive para eles mesmos, que tipo de mito que eles têm. Um grande abraço a todos e a todas.